lá. Gente, eleição. Vou voltar a dizer, tá? Esse é um assunto que se discute desde quando os primeiros cristãos começaram a discutir e se debruçar sobre a Bíblia e entender, desde quando existe cristianismo, existe a discussão, existe ou não existe eleição. Então esse é um assunto que não vai acabar aqui. O que nós vamos fazer aqui? Dizer para você qual é a nossa posição, dizer que existe outra posição, certo? E encorajar você a voltar para sua casa e falar, eu vou ver que pegada é essa. Porque você vai começar a estudar eleição e daqui 15 anos você vai estar estudando eleição. Livre-arbítrio, existe, não existe? Você vai começar a estudar? Você não vai parar mais. Então, gente, não acaba aqui. O que nós estamos fazendo aqui é colocando no coração de vocês uma semente para dizer o seguinte, será que isso é verdade mesmo? Até que ponto? Como que funciona? O que quer dizer? O que não quer dizer? Nós só vamos pontuar algumas coisas principais para você poder se localizar no meio dessa conversa que tem quase 2000 anos aí. Existe eleição, não existe eleição? Tá? Vamos lá, então. Bom, definição. Eleição, está na apostila, tá? É um ato divino antes da criação, no qual ele, Deus, escolhe algumas pessoas para serem salvas, não com base em qualquer mérito previsto nelas, mas somente por causa do seu beneplácito soberano. Antes que alguém continue olhando ali, deixa eu tirar. Gente, quantos estavam na segunda aula sobre a doutrina de Deus? Quantos estavam? Terceira aula sobre a doutrina do homem, doutrina do pecado. E quarta aula sobre a doutrina de Jesus. Quantos estavam? Tá, então, vou fazer algumas perguntas e agora eu quero um pouquinho da participação de vocês. Vocês mesmos vão responder se existe ou não. Ok, nós entendemos na nossa segunda aula que Deus é justo, que Deus está assentado no seu alto e sublime trono, Deus tem uma lei, Deus é a própria justiça, Ele é a própria santidade, Ele é o padrão daquilo que Ele exige, ok? E no exercício de quem Deus é, na pessoa de Deus, mora, Deus não pode habitar aonde tem pecado. E no livro de Jó vai dizer que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode sequer olhar para o pecado. Jó não, está em Abacuque. No livro de Jó vai dizer também que, aí já um pouco mais a respeito do homem, que o homem bebe água, o homem ele destila pecado assim como se bebe água. Isso está em Jó 15:15, se não me falha a memória. Então, primeira aula, nós entendemos que Deus está acima. Ele é transcendente à sua criação. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, mas é só uma imagem de Deus. Assim como o espelho não sou eu quando eu me olho no espelho, assim também a criação, que é o reflexo de Deus, não é exatamente quem Deus é. Por quê? Nós vimos que alguns dos atributos incomunicáveis de Deus é a santidade, é a eternidade, onipresença, onisciência, aquilo que Ele é, antes é só Ele não divide com ninguém, Ele é a Trindade, nós estudamos isso nas aulas seguintes, isso é Ele. Coisas que Ele se comunica conosco, bondade, por isso o homem é a imagem e semelhança de Deus, bondade, justiça, fidelidade, amor, né? Todos os homens, dentro e fora da igreja, demonstram um certo tipo de bondade, justiça, benignidade, enfim. Então, na primeira aula ficou muito claro que Deus está acima de tudo, Deus não comete e não tem participação alguma com o pecado. Segunda aula, nós vimos então que o homem já nasce em pecado. Salmo 5:5, em pecado me concebeu a minha mãe. Jó 15, que eu acabei de dizer, o homem bebe água assim como bebe pecado, destila pecado, assim como bebe água. E nós entendemos na segunda aula que o homem ele está morto nos seus pecados. Então, conforme nós entendemos, pelo pecado de um, está escrito em Romanos, pelo pecado de um, Adão, todos os outros, iguais a eles, raça humana, todos os outros se fizeram pecadores. Aí Paulo vai dizer, porque todos pecaram, todos, Paulo está se incluindo nessa sentença, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão de Deus, impossível permanecer no mesmo ambiente pelo qual Deus está. Tá? Deus então está no seu trono, santo, justo, reina sobre as nações, o homem pecou pelo pecado de um só, todos os outros se fizeram pecadores. E aí, a partir dali, a Bíblia vai dizer, então, que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Segunda aula, ok? Aí nós entendemos na terceira aula, e nós lemos lá naquele livro, no versículo de João 6:44, nós vimos que o homem por si só
porque está morto espiritualmente. E um morto, assim como você vê no velório, ele não levanta, ele não tem atitude, ele não se move. Um morto espiritualmente, ele é espiritualmente incapaz de vir até Deus por conta das suas próprias ações. Espiritualmente, todos os que estão fora de Cristo estão mortos. Por isso que fala assim, e ele, Cristo, vos vivificou. Você só vivifica quem está morto. Concordam comigo? Todo mundo está comigo? Você só vivifica aquilo que está morto. Ok. Se eu estou morto, espiritualmente caído, impedido, porque estou espiritualmente morto, de me levantar por si só e ir em direção a Deus, ficou claro nas aulas anteriores que Deus, e aí na aula do Espírito Santo mais precisamente, então o Espírito Santo vem, entra no coração, trabalha no coração, vivifica, move o coração do homem, a ponto de que o homem seja capacitado a responder. Todos estavam nessa aula, lembra dessas explicações? É basicamente isso que nós dissemos, tá? Então, o que acontece entre Deus e o homem? Deus está aqui e o homem está espiritualmente morto. Ok. A justiça de Deus, que nós entendemos na primeira aula, ela exige que o pecado seja punido. E a Bíblia diz que todos pecamos. 1 João 1,10 vai dizer o seguinte: se alguém afirma que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. E Romanos vai dizer assim, que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. No sentido assim, as suas alegações e as alegações de Deus, entre as suas alegações, homens, e a alegação de Deus, que você seja mentiroso e Deus verdadeiro. Então, se todos nós pecamos, e se a Bíblia vai dizer que todos nós temos pecado, e se alguém diz que não tem pecado, esse faz de Deus um mentiroso, obviamente que a justiça de Deus, que necessita, por conta do que aconteceu, necessita de uma punição, que o homem seja punido por conta do seu pecado, você concorda com a seguinte sentença: ora, se os homens estão todos espiritualmente mortos, porque todos, por causa de um só, se tornaram pecadores, você concorda que seria justo da parte de Deus punir o pecado no pecador, punir o pecado aqui na pessoa do pecador, indistintamente em todos os homens? Porque se nós ofendemos a Deus, Ele que é o juiz vai nos sentenciar. Concorda comigo? Se Ele vai nos sentenciar, se é justo, se a lei de Deus exige uma resposta, o fato de Deus olhar para toda a raça humana caída pós-Adão e deixar todos perecerem por conta dos seus delitos e pecados, Deus não é justo nisso? Não fomos nós que ofendemos Ele? Não é Ele o juiz? A lei não é dele? Nós não quebramos a lei dele? Se nós quebramos a lei dele, nós não merecemos punição? João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho para todo aquele que não crê, não pareça mais que tenha pecado da vida eterna. Entenderam, né? Porque quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê, já, no sentido de já foi, passou lá atrás, já está condenado. E aí João 3,36 vai dizer o seguinte: quem está fora do Filho, continuando o texto, vai dizer assim, quem não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. O que é a ira de Deus? Que nós estudamos na segunda aula. A ira de Deus é a justa punição pelo pecado. Todo mundo concorda com essa verdade? Alguém discorda disso? Ora, se todos nós concordamos que nós merecemos sermos condenados e que Deus é justo em nos condenar, certo? Você concorda, e aí volto na sentença, você concorda que Deus deixa todo mundo aqui, da maneira como está, perecer pelos seus delitos e transgressões, Deus continua sendo justo? Deus é justo. Agora, na sua imensa bondade, no seu imenso favor, naquilo de bom que Deus é, Ele diz, bom, vou escolher alguns. Você concorda comigo que, se Deus era justo por condenar a todos, por que o fato de Deus escolher alguns para demonstrar o seu amor torna de alguma maneira Ele injusto? Ele já não era justo se condenasse todo mundo? Se Ele, na sua bondade e misericórdia, escolheu você, escolheu a mim, escolheu a igreja, não é igreja, comunidade, como quem está, não estou falando de comunidade portas abertas, como quem está dentro da igreja. É a igreja, pessoas a quem Ele escolheu. Quero você, quero você, quero você, quero você. E nós estudamos isso na última aula sobre a igreja invisível de Deus. Igreja visível, isso que a gente vê. Igreja invisível, Deus olha no coração de cada um e sabe quem são os seus verdadeiros filhos. Porque tem muitos que dizem, eu sou, mas não demonstra, não é, o coração não foi convertido. Então Deus sabe quem são os verdadeiros. Se Deus era justo em deixar todo mundo perecer, por que, de certa maneira, escolher uns para demonstrar a sua misericórdia vai tornar Ele justo?
Não faz sentido, concorda comigo? Ele deixou de ser justo por escolher uns? Ele não deixou de ser justo. Então começa por aí, você já começa a entender a eleição. Que era justo Deus permitir com que todo mundo perecesse. Mas na sua bondade, em amor nos chamou. Não foi você quem me amou, eu te amei primeiro. Aqui, enquanto todos estavam mortos nos seus delitos e pecados, ele falou, eu amei você primeiro, eu amei você primeiro, eu amei você primeiro. Começa por aqui, tá? Então, o ato de Deus escolher algumas pessoas, ou um povo, tal qual Israel, quantas nações existiam? E quantas era o povo de Deus? Uma nação. Até essa conversa de predestinação, essa palavra predestinação vir ali com Paulo, a gente olhava para o Velho Testamento e falava assim, Israel é o povo de Deus. Mas quantas nações existiam? Só tinha uma que Deus falou, essa é minha. Entendeu? Aí quando Paulo veio e falou assim, porque Deus chamou as pessoas certas. Opa. Mas no Velho Testamento ninguém... Mas e um povo do passado lá? Hã? Por exemplo, os persas. Ninguém dos persas, a gente nunca pensava sobre isso. Eles nunca pensaram sobre isso. Deus escolheu a nós. Nós é que somos o povo eleito de Deus. Isso era muito claro. Era muito claro. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os eleitos de Deus. Nós somos aquele a quem Deus falou. Vocês é que se chamam pelo meu nome. Se chamam pelo meu nome tem a ver com. Vocês é com que as pessoas vão olhar e vão falar, esses são filhos de Deus. Vocês se parecem comigo. Vocês são a imagem. É em vocês que eu vou distribuir toda a minha bênção. Tá? Povo que se chama pelo meu nome. Povo que apresenta as minhas características. Tá? O que quer dizer também que não tomarás o nome do teu Deus em vão. Não é do tipo, oh meu Deus, Jesus, não. É você que diz que faz parte do povo de Deus, que toma as características de Deus e se apresenta como um filho do diabo. É isso que ele está dizendo. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Olha, eu sou um representante do tal, mas não me comporto como tal. Estou tomando o nome de Deus em vão. Tá? Então, o contexto é isso daí. Ok? Até aqui, era normal, um povo, Israel. E aí Paulo vem então e destrincha essa mensagem. O próprio Jesus vindo, ensinando, começa a destrinchar essa mensagem, e aí Paulo começa um pouco mais. Aí ele diz o seguinte, falando sobre esse povo do Velho Testamento, que Deus tinha escolhido, o povo de Israel. Paulo vai dizer o seguinte, olha, não é todo israelita que é verdadeiramente um israelita. Porque a incircuncisão, que era a marca do israelita, por que eles eram diferentes dos outros? Eles eram circuncidados. A circuncisão, ela não acontece de maneira externa. Ela não acontece de maneira externa, ela acontece aqui dentro. Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Né? Paulo vai dizer, não são todos da casa de Israel que são verdadeiros israelitas, são os que são verdadeiros israelitas no coração. 45? Beleza. Deixa eu raciocinar de novo. Tá, aí não são os verdadeiros. Quem são os verdadeiros? Paulo vai dizer, aqueles a quem Deus. Quem Deus? Porque o que dantes predestinou, a esse chamou. Romanos 8, 28, eu acho. A quem chamou, a quem Deus predestinou, a esses também chamou. E quem chamou, também glorificou, ou também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Paulo então vai dizer o seguinte, tudo no passado. Quem ele já chamou, porque ele já chamou, quem ele predestinou, ele vai chamar. Quem ele chamou, ele glorificou, ele justificou. Quem ele justificou, ele glorificou. Está tudo no princípio. Então, assim, essa ideia de eleição, ela começa a ficar muito confusa pós-Cristo. Porque antes era natural os discípulos ouvirem que existia um povo, que existia alguém pelo qual Deus escolhe. Depois começaram as muitas discussões teológicas, começaram essa coisa, acontece, não acontece e tal. Primeiro ponto, eleição nesse sentido aqui, tá? É o primeiro passo de Deus no processo de trazer a salvação. Por quê? Porque ela ocorre antes da fundação do mundo. Nós vamos ler, e aí eu vou pedir para vocês, porque eu quero que a Bíblia diga isso para nós, para não ficar confusão. Diversas passagens então, do Novo Testamento falam a respeito disso. E aí, para simplificar e adiantar nossa aula, eu coloquei na apostila, quero que vocês vejam aí na página, eu acho que é a página... Ou é a página 5, 6, predestinação do Novo Testamento. Bem no finalzinho. Eu queria ler junto com vocês. Acharam? Então vamos lá. Esses aqui são textos bíblicos, tá? Ouvindo isto, os gentios alegraram-se e bendiceram ao Senhor, bendiceram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Atos 13, 48.
Próximo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Próximo. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, falando aí de Isaac e Esaú, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Romanos 9, 11, 13. Aí, próximo. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram, os demais foram endurecidos. Prosseguindo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A eleição é com base no quê? Em nada, em Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Deus escolheu. Prosseguindo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu. Por quê? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Esse texto aqui é interessante porque ele está dizendo aos Tessalonicenses assim: eu sei que Deus escolheu vocês antes da fundação do mundo. Aí ele vai falar assim: mas por quê? Alguma coisa que a gente fez? O que você viu na gente? Aí ele vai dizer: sabe por que eu sei que vocês são eleitos? Porque a palavra que nós entregamos a vocês, elas não foram só palavras, elas foi palavras cheias do Espírito, e o Espírito desceu sobre vocês. Nós vimos o Espírito habitando e mudando a vida de vocês. Essa é a razão do porquê Paulo falou: eu sei que vocês são eleitos. A conexão da pregação da palavra com a manifestação do Espírito Santo, com a certeza de que Deus escolheu esse povo. Está aqui nesse texto. Prosseguindo. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. 2 Timóteo 1,19. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão pelo seu sangue. Porque somos eleitos? Também, várias razões vocês estão vendo aí, para a obediência a Jesus Cristo. Próximo. Todos os habitantes da terra, isso aqui já é lá em Apocalipse, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos os que não tiveram os nomes escritos no livro da vida, que foi morto antes da criação do mundo. Quando Cristo foi morto? Antes do mundo ou ali em Roma? Fisicamente ele foi morto ali no Calvário. Mas quando houve a certeza de que Cristo iria morrer? Antes que o mundo existisse. Por conta de quê? Por conta de que os que estavam mortos nos seus delitos e pecados, que era justo Deus deixar perecê-los, Deus disse o seguinte: eu vou salvar essa galera aqui, ó. E aí, antes que o mundo existisse, e aí, para salvar essa galera, eu vou propiciar, vimos sobre isso também na aula sobre Jesus Cristo, eu vou propiciar, vou remover a culpa do pecado deles. Como? Enviando meu filho para a cruz. Cristo foi enviado para a cruz antes que houvesse mundo, é o que o texto está dizendo. E aí, um detalhe importante, ele fala assim: todos os que não tiveram os nomes escritos no livro da vida. Quando o nome de vocês foi escrito no livro da vida? Antes da fundação do mundo. Por que vocês estão aqui agora? Porque antes da fundação do mundo, qual que é o seu nome? Ele olhou para a Patrícia e falou: eu quero a Patrícia. Aí lá no livro da vida, antes que houvesse mundo, ele falou: Patrícia. Numa época determinada da história, a Patrícia respondeu. Por que a Patrícia respondeu? Porque ela já foi escolhida antes que houvesse mundo. Tá, para finalizar. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mateus 22:14. E por final, se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Gente, eu posso já aí dizer que eu posso até não entender a eleição. Não sei como é que funciona isso. Mas negar, isso eu não posso. Posso não entender como funciona. Mas negar a eleição, a menos que todos esses versículos sejam todos retirados da Bíblia. E nós vimos na nossa primeira aula que o que está escrito sob a direção e a coordenação de Deus. Isso foi na nossa primeira aula de bibliologia. Se está escrito, é palavra revelada de Deus.
Aquilo que Deus quer que a gente saiba, Ele revelou. Se Ele revelou isso não completamente, então é assim. Ah, mas eu não entendo de verdade como isso funciona. Vamos caminhar um pouquinho mais. Não entendo de verdade como isso funciona. Tá, mas negar eu não posso, porque está na Bíblia. Eleição é diferente de presciência. O que é presciência? Eu sei o fato. Deus sabe de tudo que vai acontecer. Isso é presciência. Se Deus escolheu cada um de nós... Não, antes disso, Paulo vai dizer também assim, ó, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém naquele dia vai chegar lá e dizer o seguinte: estou aqui porque eu fui o cara. Alguém vai dizer isso? Ninguém vai dizer isso. Paulo vai dizer, ninguém vai se gloriar por ter chego lá por conta das suas próprias obras. Porque obras não querem dizer nada. Elas são, e aí conecta com o texto de Isaías, elas são como trapos de imundícia. Para mim não serve de nada. E aí, o que é a presciência? Muito boa pergunta. Deus, lá no início da eternidade, conhecendo o fim desde o começo, falou assim, o Walter vai ter fé. Então eu vou escolher o Walter. Você concorda que esse tipo de eleição, na presciência dos fatos, esse tipo de eleição ela é baseada na obra? Que obra? O fato de que eu criei? Deus está me escolhendo com base na minha obra. Que obra? Eu criei. Então eu vou chegar lá e vou dizer para ele, olha, graças a mim que criei. E o Senhor me escolheu. Quando a Bíblia vai dizer que o dom, que a fé é a fé, ela não é um dom de Deus? Ela não é dada por Deus? E aí um pouco mais à frente o texto vai dizer, porque é Ele, Deus, é Ele, Efésios 2, se não me falha a memória, é Ele quem opera em vocês, tanto o querer, quanto o realizar. Se a fé é um dom de Deus, e porque é um dom de Deus, os discípulos, quando ouviram a pregação de Jesus, falaram assim, Senhor, dai-nos mais fé. Ué, mas a fé não vem de mim, e não sou eu que tenho que crer. Mas os discípulos entendiam isso. Os discípulos falaram o seguinte, Senhor, dai-nos mais fé para fazer isso, para acreditar nisso. Aí Jesus vai falando sobre a salvação, dizendo que é impossível. O que Jesus fala? É impossível, ninguém vai conseguir. E aí aquele velho texto conhecido, fora de contexto, mas o contexto dele é, ninguém pode alcançar a salvação por si só. Aí os discípulos falam assim, tá, mas se as coisas são assim, como que vai ser? Aí Jesus responde, aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tá se relacionando, o contexto é nesse contexto de que você ir até Deus sozinho, não dá. Entendeu? Então, se a obra é baseada na presciência, você concorda comigo que Deus te escolheu, me escolheu com base em algo que eu fiz? Logo, a eleição de Deus, como diz os textos, ele escolheu com base no quê? Com base na boa vontade, graça soberana dele. O que o Saulo fez? Nada. O que o Walter fez? Nada. Aliás, eu só obtive fé porque ele me escolheu lá atrás e num ponto da história me concedeu o dom da fé a ponto de que eu pudesse responder. E esse ponto vai ser tratado um pouco mais adiante, que é a regeneração. O que acontece antes de Deus responder em fé? Ele te regenera. É o tema da próxima com o André ali. Tá? Então, a presciência, não sei se eu respondi, a presciência de Deus nos nossos... a presciência, ela diz respeito ao conhecimento de Deus do que vai acontecer. Porque Deus é o dono e controlador de tudo. Agora, o fato de que Deus te escolheu com base naquilo que você fez, crer é um ato que você faz, crer, então você seria salvo por obras. E Paulo vai dizer que ninguém vai ser salvo por obras. Até porque, novamente, a fé que você tem vem de Deus. Você não cria fé por si só. Fé é diferente de acreditar. Eu acredito que Jesus Cristo veio. Ok, isso é um tipo de fé. Eu acredito que ele veio, beleza. Mas a fé que vem de Deus é aquela em que você solta as mãos de você mesmo e põe a mão nele e fala assim, se o Senhor soltar a minha mão, eu não vou chegar ao céu. Essa é a fé. Que eu só vou chegar lá porque o Senhor está no controle. Eu passo a confiar completamente e cegamente em Cristo. Cegamente no sentido de se o Senhor não fizer nada, isso é fé, é diferente de acreditar. O Brasil foi Pedro Alves Cabral. Eu acredito nessa história, beleza. Isso é uma fé no sentido de acreditar. A fé no sentido de ganhar a salvação, de receber a salvação, ela é baseada no entrega completa e genuína. O André vai falar sobre isso também. Tá, prosseguindo para a gente poder caminhar um pouquinho mais. Bom, já vou abordar tudo aqui de uma vez. Bom, a eleição ela não é fatalista. Duas coisas junto. E a irmã já falou sobre antecipação da fé. O que é fatalismo? Bom, então quer dizer que se eu sou eleito, eu não tive a escolha, ou os descrentes, se eles não são eleitos, eles não têm a escolha de crer ou não crer. Bom, aqui vai dizer o seguinte. A Bíblia nos diz que Deus, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho. Jesus chama suas ovelhas reconhecendo a sua humanidade quando diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. O convite de Apocalipse envolve vontade humana quando diz, quem quiser beba da água e beba de graça da água. A decisão é algo pessoal. Quem crer não é condenado e quem não crer não é condenado. De certa forma, irmão,
como que você me diz assim, tá, se Deus me escolheu e eu vou chegar, qual é a diferença do que vai acontecer? Tanto faz o que eu penso, o que eu não penso, já que eu sou eleito, eu vou chegar mesmo. Novamente, nunca se esqueça, em primeiro lugar, que nós estamos falando sobre Deus. E que a mente de Deus é insondável. E o que Ele revelou, Ele revelou. Existem duas coisas na Bíblia que parece que se contradiz, mas não se contradiz. Primeiro, Deus escolhe, Deus determina, Deus controla, Deus sabe de tudo. E uma outra grama de versículos que diz, você é responsável por crer, você é responsável por vir, você é responsável por atender, você é responsável por fugir do pecado, por abandonar o pecado, por se afastar do pecado. E aí a gente vai entender que o Espírito Santo nos ajuda nessa tarefa. Existem essas duas coisas. Como que Deus determina que eu vou vir e como que predestinação e livre-arbítrio. Queriam fazer essa pergunta, né? Predestinação e livre-arbítrio. Para finalizar. Predestinação e livre-arbítrio. Olha, eu gosto de uma coisa muito... Não, antes disso, livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Primeiro, você precisa ir para a definição. Prestem bem atenção. Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a livre capacidade de escolha, presta bem atenção, livre capacidade de escolha com base em nada absolutamente que não seja você. Então, o livre-arbítrio, ele é a livre capacidade de escolher sem qualquer tipo de influência. A Bíblia diz que nós já nascemos em... Jeremias vai dizer que o coração do homem é o mais enganoso. Quem o conhecerá? A Bíblia vai dizer que nós estamos, que corre pecado nas nossas veias, que nós bebemos... Gente, se essa é a realidade, a condição, e que também os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, eu te pergunto, você acha que de verdade você é realmente livre de qualquer coisa fora de si para escolher? Todas as nossas escolhas, elas estão maculadas por aquilo que a gente é. E quem nós somos? Pecadores. João 1:10. 1 João 1:10. Todos nós pecamos, e se alguém disser que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Ora, se todas as minhas escolhas têm influência naquilo que eu sou, naquilo que é a minha essência, quer dizer que todas as minhas escolhas estão baseadas e têm um pouco daquilo que eu sou. Às vezes mente incorrompida, falta de sabedoria, falta de discernimento, raiva, essas são as decisões que a gente toma, com base naquilo que tem dentro da gente, o pecado. Ok? Ó, se Adão pecou e todos nós somos pecadores, agora eu quero que você responda. Nós temos livre-arbítrio? Com base na definição do que é livre-arbítrio, não é? Livre-arbítrio é a vontade. O que é livre-arbítrio? É você decidir sem influência nenhuma. Nós temos livre-arbítrio? Nós temos, mas o nosso livre-arbítrio ele está macumunado, ele está cravado com a condição espiritual do homem. Portanto, as nossas escolhas, e o coração, e o Jeremias vai dizer, parecem que alguns caminhos são direito aos homens. Por que parece? Porque às vezes o nosso coração aqui está macumunado pelo pecado, estamos com cegueira espiritual, parece que é direito aos homens, mas no final leva à perdição. Se o pecado está presente em absolutamente tudo, as escolhas que nós fazemos, elas já não são mais livres. Vocês entendem? Num contexto mais teológico da coisa, quem é o único que tem o verdadeiro livre-arbítrio? Deus. Porque em Deus não existe sombra alguma, pecado algum, sujeira nenhuma. O que nós temos então, irmão? Aí o que a teologia chama de, em vez de falar livre-arbítrio, porque no conceito nós já estamos corrompidos, o que nós temos então é livre agência. A cor da roupa que você veio hoje, o carro que você quer comprar, o marido que você casou, a escola que você pôs seu filho, você faz livres escolhas, livre agência. Mas o livre-arbítrio, que é a sua condição de levantar e ir até Deus sozinho, desenfreado de qualquer coisa, que não seja só você já não tem. Porque eu já iniciei dizendo que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecado. E Ele é que nos vivificou com a obra regeneradora do Espírito Santo para que nós pudéssemos responder. Então, gente, o que nós temos hoje? Ao invés de falar assim, livre-arbítrio, predestinação, e também falar assim, agora aprendi que agora eu tenho livre agência. Não, esquece disso. Usa um outro nome. Responsabilidade humana, quando Deus diz que nós sofreremos a condenação, o homem vai sofrer a condenação por aquilo que ele faz. Cada palavra torpe que sai, ai de nós, que vamos pagar por cada palavra torpe que sai das nossas bocas. E aí agora, para finalizar, existe um negócio que chama cristianismo.
Imagina um trem. Esse trem é o cristianismo. É a nossa fé, melhor dizendo. Esse trem é a nossa fé. O trem, ele anda sob 2 trilhos. Concorda? Um trilho se chama predestinação, eleição, Deus no controle de tudo. E o outro trilho se chama responsabilidade humana. Ok? A sua fé caminha sobre essas 2 verdades. Você é responsável pelo que você faz, mas você só está aqui porque Deus te chamou. Olha, agora se imagina esse trem. O trem passou. Se coloca no meio desse trilho. Esse trilho, você olha no horizonte, ele vai embora. Vai embora. Lá na frente ele vai... Até o ponto que você não enxerga mais, ele vai se fechando, certo? Consegue imaginar isso? Você na frente do trilho, o trilho vai... Você olha para ele assim, ele vai se fechando, até que você não vê mais. Quando você chegar no final desse trilho, que é a vida eterna, lá você vai entender absolutamente tudo de como funciona, as 2 coisas se casam. Que nós somos responsáveis pelas nossas ações, e que também Deus é quem nos controla e nos faz caminhar, inclusive até Ele. Vocês entenderam aqui? Uma coisa é, eu posso não entender que existe uma eleição, ou como isso funciona. Vou passar a estudar a partir de agora. Outra coisa é, eu não posso negar também que o homem é responsável pelas suas atitudes e ações. Como isso? Pô, mas como isso funciona? O trilho está indo, e lá na frente você vai entender. E é para finalizar, que o meu tempo acabou agora. Romanos 9. Paulo, então, queria que os irmãos abrissem aí. Romanos 9. Paulo, então, falando sobre tudo isso, argumentando com os romanos ali, aqui nesse texto, ele chega nesse ponto, de tipo, tá, o argumento, né? Mas então Deus é injusto, porque se eu sou condenado por aquilo que se eu não sou eleito e eu sou condenado por isso, como ele pode me culpar por algo que ele não fez? Aí Paulo, então, chega aqui nesse texto, já depois de tanto argumentar, amém, ficou verde agora. Depois de tanto argumentar, ele diz assim, ó, Romanos 9, 19. Tu, porém, me dirás, 9:19, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, ele Deus, né? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Aí 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, os eleitos, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamei o povo, quem não é meu povo. Nessa parte pula, vamos aqui, no verso 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, o que decorre da fé, e Israel, que busca a lei da justiça, não chegou a atingir a lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Esse que põe em Sião a pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Aqui o argumento de Paulo é o seguinte, olha, eu cansei dos argumentos de vocês. Pode o vaso dizer para aquele que faz, por que você me fez assim? Ou o oleiro não tem o direito de fazer sobre o mesmo barro aquilo que ele quer? Vocês entendem o argumento de Paulo? Ele não é o Criador? Ele faz o que quer. E aí, no final das contas, quantos de vocês, nas suas orações, dizem assim: Senhor, muito obrigado, porque eu tive fé, eu te conheci, e isso veio de mim, eu abri os meus olhos, e eu pude enxergar, eu abri os meus olhos, e agora eu enxergo mais claramente, graças a isso que tem dentro de mim, eu te conheci. Alguém ora assim? Agora, quantos oram? Senhor, obrigado, que se não fosse a sua misericórdia, a tua graça, eu não teria sequer te conhecido. Se o Senhor não tivesse me atraído, se o Senhor não tivesse me mostrado a sua manifestação, o teu Espírito Santo não viesse sobre mim, abrisse os meus olhos, eu jamais estaria aqui. Senhor, eu não posso fazer essa obra, mas o Senhor me escolheu para fazer. Quantos oram dessa maneira? Então, todo mundo, quando dobra os seus joelhos para orar, acredita na predestinação. Acredita de que Deus realmente escolheu um povo, de que nós somos parte desse povo e que nós somos agradecidos por tudo isso. E aí, enquanto o André está pronto aí? Pode vir já. E aí, o último tópico que não deu tempo de passar, mas rapidamente, é o chamado. O que quer dizer o chamado?
Vocês já entenderam que Deus escolheu pessoas, Deus escolheu vocês. Como que os eleitos, daqui em diante, desde quando Jesus, como que eles vão vir? Uma coisa que se chama chamada eficaz. André vai tratar sobre isso na regeneração. Então, o texto diz, e aos que predestinou, também chamou. Está no passado. Ele não falou, aos que predestinou, também vai chamar. Ele falou, não, quem eu escolhi, eu também chamei. Como que eu chamei? Usando a pregação do Evangelho, a vocação, o chamado eficaz. É o chamado, é a pregação do Evangelho, tá? É a forma como eu prego o Evangelho, que é o meio pelo qual Deus atrai o teu povo. Por isso que na pregação do Evangelho eu preciso pregar o Evangelho do início ao fim, de que Deus é santo, de que o homem é pecador, de que ele precisa de Jesus e de que a promessa de redenção está só em Jesus. Isso é o Evangelho. Tá? Eu preciso pregar isso nas músicas que eu falo, na forma como eu me expresso, numa conversa. Eu preciso que isso fique claro, as pessoas precisam ter isso muito claro. Quando elas entenderem que só Jesus é a salvação, e se essa pessoa é um escolhido de Deus, o Espírito Santo, na obra da regeneração, então ele vai usar através da pregação, porque como crerão naquele em quem não ouviram falar? Não é assim que Paulo diz? Né? Senhor, a quem enviarei? Envia-me a mim. Exatamente. Essa é o chamado por trás aí. Você vai responder através da pregação do Evangelho, Deus falando através de uma boca humana, o chamado, e você responde por quê? Porque você é um eleito. E aí, André, pode vir já, André. E aí já entra nas próximas coisas, regeneração, santificação, justificação, tudo isso faz parte do que nós falamos aqui, tá, gente? Eleição, se você é um eleito, você está aqui. Você respondeu, porque Deus usou o chamado do Evangelho, é a forma como Deus chama os seus eleitos, é o megafone de Deus, como ele diz, os eleitos venham. O que é isso? É o Evangelho, pregação do Evangelho. O megafone é a pregação do Evangelho. Tá bom, gente? Alguma dúvida?